A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, concede agora uma entrevista exclusiva para a gente aqui nos estúdios do Jornal da Itatiaia. Ministra, bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Ministra, nós vamos fazer a nossa conexão agora com Brasília. A entrevista será feita pela repórter Edilene Lopes. Bom dia também para você, Edilene. Bom dia, Kátia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, ministra. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista e muito obrigada por antecipar a entrevista que seria no meio da semana aqui em Brasília e agora, nesta segunda-feira, aí em Belo Horizonte. Nós vamos começar com um assunto que é o assunto do momento. A deportação de brasileiros que estavam nos Estados Unidos estão chegando aqui. Na última sexta-feira chegou um voo com 88 brasileiros, mas esse voo já era programado. Muitos atribuíram à era Trump, mas não é. Parte de um acordo feito em 2017, quando o governo dos Estados Unidos pela primeira vez era do Donald Trump, aqui no Brasil de Michel Temer, e desde então voos vêm chegando periodicamente, chegaram voos nos últimos meses todos com brasileiros deportados e em situações, em condições degradantes, algemados. Trump prometeu que vai intensificar as deportações, que de fato vai agir agressivamente nessa política, mas já era algo que vinha acontecendo há algum tempo. Então a minha primeira pergunta para a senhora é: o que o governo brasileiro tem feito para combater esses atos que podem ser inclusive de violação dos direitos humanos em relação às condições em que esses brasileiros vêm sendo tratados, e o que vai ser feito a partir de agora que Donald Trump prometeu intensificar essas ações de deportação? Bom dia e mais uma vez obrigada pela entrevista, ministra. Bom dia, Edilene. Eu trouxe aqui alguns dados porque eu acho que é bem importante, e isso diz respeito especificamente aos repatriados que chegam aqui no aeroporto de Confins. Nós recebemos, os dados que eu tenho consolidados, de 2019, parcial em 2019. Nós recebemos mais de 11 mil pessoas aqui no aeroporto de Confins. Sendo que no ano de 2021 e 2022, foi o ano em que mais chegaram pessoas aqui no nosso aeroporto. 2021, 2.420, 2022, 4.274 pessoas repatriadas. Em 2023, esse número já cai bastante para 1.240, e em 2024, 1.648. Nesse ano, os dados ainda parciais, por exemplo, não está contabilizado esse último voo, 158. Esse acordo ele foi firmado pelo governo Temer, e uma das questões fundamentais diz respeito a não violação dos direitos humanos dessas pessoas e não uso de algemas e correntes assim que esse voo entre em solo brasileiro. Então, isso fazia parte dessa pactuação. É muito grave essa situação, porque a gente já tem aqui há alguns anos denúncias de violação dos direitos humanos das pessoas dentro das próprias prisões americanas. Um dos casos que isso é mundialmente comentado é a situação de tratamento dado às crianças, que em muitos casos são separadas dos seus pais, dos seus genitores, ficam em condições muito subhumanas, e isso é um motivo de preocupação, eu acho que para todo mundo. Eu falei isso na chegada dos brasileiros, ao dar as boas-vindas, que os países, eles têm suas políticas imigratórias, assim como o Brasil tem, mas é preciso que a gente se respeite os parâmetros dos direitos humanos, que essas pessoas não sejam tratadas em condições de indignidade. E a questão fundamental nesse voo, me parece, a aeronave tinha problemas mecânicos, é o que parece o relato, né, que trouxe as pessoas que estavam nesse voo. Eles passaram em condições muito duras no Panamá, porque ficaram mais de 2 horas dentro dessa aeronave, acorrentados. O ar-condicionado da aeronave não estava funcionando, e quando chegou aqui em Manaus, da mesma forma, só que aqui foram muitas horas dentro da aeronave. A gente sabe que a gente estava passando aqui na semana passada por uma onda de calor muito grande. Então a gente pode imaginar o que foi o sofrimento dessas pessoas. Nós tínhamos 6 crianças dentro desse voo, inclusive uma criança com autismo. Então a situação foi ficando totalmente
fora do controle, o que fez com que alguns desses passageiros se rebelassem. A nossa atuação foi muito no sentido de garantir uma transferência digna desses passageiros. A Polícia Federal atuou, o presidente Lula imediatamente pediu que um avião da FAB fosse fazer o traslado desses passageiros de Manaus até Belo Horizonte. O destino desse voo era Belo Horizonte. E chegando aqui em Minas Gerais, nós atuamos também na articulação aqui, tanto da Secretaria de Estado de Assistência Social, quanto do município de Belo Horizonte, para a gente ter uma retaguarda na chegada desses voos. O que a gente não tem ainda aqui em Confins, e o nosso ministério vai atuar para isso, é a gente ter um posto de acolhida humanitária no aeroporto de Confins, o que a gente já tem, por exemplo, em Guarulhos, onde a gente recebe não um número grande de repatriados, mas é um aeroporto em que a gente tem um grande fluxo de imigrantes e de refugiados. Nesse caso, né, como Ministério dos Direitos Humanos, nós estamos nos preparando aí por orientação do próprio presidente para que a gente possa ter aqui em Confins um ponto de acolhimento humanitário. A nossa grande discussão é a forma, né? A forma que está sendo feita, que é desumana, que é violenta, que rompe os tratados internacionais de direitos humanos, e o mesmo respeito que o Brasil tem com pessoas de outros países que aqui chegam em situação irregular e serão repatriadas, a gente espera reciprocidade. Reciprocidade é um aspecto muito importante nas relações internacionais. Agora, ministra, a senhora acabou de dizer que os Estados Unidos estão descumprindo o acordo nesses tratos que estão tendo com os brasileiros. O posto que será montado no aeroporto de Confins é na hora da acolhida. Agora, para garantir que isso não aconteça, o que o governo brasileiro vai fazer? Bom, essa semana, Edilene, nós teremos uma reunião em Brasília. O presidente Lula vai chamar uma reunião com o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores. A gente sabe que nesses processos a gente faz determinados tensionamentos, a gente recebe tensionamentos da outra parte, mas o Brasil ele sempre trabalha com uma perspectiva de diálogo. Não será diferente dessa forma, mas também eu acho que serve de alerta para todo mundo no Brasil, que às vezes tem aí um certo sonho, né, dessa questão de saída do país. É muito importante a gente estar atento a essa situação, porque quando a gente entra num país de forma irregular, nem sempre, né, o tratamento que se recebe é um tratamento adequado. Agora, ministra, a senhora é mineira. Minas Gerais é um estado que tem uma população muito grande nos Estados Unidos. Tem uma matéria do Diário do Comércio, que inclusive é nosso parceiro da Rádio Itatiaia, de 2017. Naquela época, o número de brasileiros nos Estados Unidos somava 1 milhão. Hoje já é o dobro, 2 milhões. E naquela época, os mineiros representavam 25% dos brasileiros nos Estados Unidos. Na sexta-feira, eu falei com o governo do estado, da parte do governador Romeu Zema. Também falei com a prefeitura de Governador Valadares, que o leste de Minas é a região que mais tem mineiros indo para os Estados Unidos, e o que parece a princípio é que não há ainda um preparo, não há nada sobre números e nenhum preparo, uma política para receber esses mineiros que podem chegar em massa aqui no Brasil se Donald Trump intensificar a política de deportação conforme ele disse que vai fazer. O governo federal já tem alguma proposta de parceria com o governo de Minas, com a prefeitura de Governador Valadares, das cidades do leste mineiro, para poder receber esses brasileiros que possam voltar rapidamente para o Brasil nos próximos meses e nos próximos anos? E a senhora, como mineira, como é que a senhora se sentiu com essas cenas dos brasileiros sendo deportados em situações tão degradáveis? Olha, eu acho que, Edilene, qualquer pessoa com senso humanitário não deixa de ficar bastante, não só sensibilizada, mas também indignada, eu acho que é a palavra mais correta, com a forma com que essas pessoas foram tratadas. Eu vou dizer especialmente das crianças que passaram por momentos de muita tensão, de muita desestabilização, chegaram assim muito assustadas. Eu tenho um olhar especial para a infância, para a proteção integral dessas crianças, e a gente precisa ter muito zelo e muito cuidado. Então, é claro, a gente se sente indignado. É preciso a gente ter ações concretas.
uma das questões que nós queremos conversar na articulação do ponto de apoio humanitário é exatamente um diálogo com os municípios, especialmente os municípios que poderão receber um grande fluxo dessa população repatriada. Efetivamente, no último domingo, nós tivemos um apoio importante, que foi do Juizado da Infância de Pedro Leopoldo. O próprio juiz, ele esteve no aeroporto, ele acompanhou o recebimento dessas famílias com as crianças. A gente precisa estar muito atento nesses momentos, porque a gente está recebendo pessoas repatriadas e é preciso tomar muito cuidado, saber direitinho qual que é a situação de cada um que chega, e daí especialmente das crianças. E a gente precisa mesmo dessa articulação. O presidente Lula vai receber os prefeitos nesse mês, agora no mês de fevereiro, todos os novos prefeitos. E essa é uma das indicações que nós vamos fazer, da necessidade da gente ter uma articulação específica que isso, não, com Valadares, gente, mas a gente tem um olhar. Realmente, em Minas Gerais, nós temos um número grande e é preocupante, e nós precisamos ter uma conversa específica para Minas. Mas a questão é que o Confins é o destino, mas as pessoas não vão ficar só em Minas Gerais. Nós recebemos famílias esse final de semana que iam para Goiás, que iam para o Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas, quando desse retorno chegam, elas chegam inclusive com seus recursos, elas têm mecanismos próprios para se deslocar até os seus municípios, até as suas cidades. Ou tem famílias que vêm fazer essa recepção. Mas a gente tem casos que as pessoas chegam em condições de muita miserabilidade. Então, é para essas pessoas que a gente precisa voltar a olhar e pensar como que a gente vai fazer essa acolhida numa articulação entre os municípios que vão receber essas pessoas e os municípios que estão ali no entorno do aeroporto. São aqueles que estão mais próximos e acaba, como Belo Horizonte, sendo a porta de entrada para esses repatriados. Ministra, aproveitando que a senhora entrou nesse assunto, a nossa entrevista já está caminhando mais para o finalzinho, a senhora acha que a chegada desses brasileiros em situação de miserabilidade alta no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, pode aumentar a população em situação de rua na região metropolitana de Belo Horizonte? E emendando, que é uma pergunta que eu já queria fazer para a senhora, porque eu sei que tem novidade nessa área, tem alguma proposta em relação à população em situação de rua no Brasil específica para Belo Horizonte? Parece que tem algo do Minha Casa Minha Vida? Nós temos aí uma medida bem importante do Minha Casa Minha Vida, que é a destinação de um percentual das moradias, né? Da faixa de, vou dizer assim, da faixa das pessoas que vão receber a moradia, né? Elas são subsidiadas pelo governo federal. Nós conseguimos aí, numa equação muito importante com o Ministério das Cidades, garantir que 3% dessas moradias sejam destinadas à população em situação de rua. Isso é muito importante. E essa portaria... Pode continuar, ministra. É muito importante, Edilene, porque uma das questões que nós vimos, inclusive aqui no município de Belo Horizonte, é um aumento de famílias em situação de rua. E a gente sabe que a moradia, ela é um elemento fundamental para que essa família possa se reestruturar. Tem municípios, Belo Horizonte é um deles, que já tem uma política de Bolsa Moradia. E o que a gente quer, então, com essa ação do Minha Casa Minha Vida? Que a gente possa progressivamente ir retirando essas famílias do Bolsa Moradia para a Minha Casa Minha Vida e abrindo a possibilidade de acolhimento de outras famílias, seja por meio do Bolsa Aluguel ou diretamente nessas novas unidades que serão disponibilizadas. Ministra, para terminar, nós temos um minutinho só, aí rapidamente, só se tem um temor de aumentar a população em situação de rua no entorno, e o governo brasileiro já sabia, já tinha recebido alguma denúncia de maus tratos anterior, já que esses voos vêm acontecendo há vários anos, inclusive no governo Biden? Edilene, eu vou dizer do meu ministério, que eu estou há pouco tempo lá. Essa foi a primeira situação que nós enfrentamos dessa natureza. Que as pessoas passaram por uma situação tão crítica. Pode ser que tenha acontecido em outro momento, mas esse caso específico, ele se distingue do que a gente vivenciou anteriormente. Ministra, vou falar da população obrigada. Em situação de rua, né, que você me perguntou.
para não deixar de responder para a população mineira. Por isso que é muito importante a construção desse ponto humanitário. Ele é um ponto que conta com a articulação das políticas sociais dos municípios do entorno, do governo federal. Precisamos do governo estadual, inclusive para garantir que essas pessoas consigam chegar aos seus destinos finais, que normalmente não é Confins, o aeroporto de Confins, mas tanto pode ser cidades em Minas Gerais, mas também cidades em vários estados da federação. Ministra, muito obrigada. Inclusive, essa pergunta eu insisti aqui do Biden e do Trump, que eu e o Marcelo da Fonseca, nosso editor de política, vínhamos falando sobre isso, e ele falou: Edilene, não se esqueça de fazer essa pergunta, e por isso eu reforcei aqui no final, porque de fato é muito importante a nossa apuração de que esses voos vêm acontecendo há alguns anos. Inclusive, daqui a pouco teremos matérias no site da Itatiaia com balanço, quantos brasileiros chegaram ao longo dos últimos anos, esses voos que também aconteceram no governo Biden. Muito obrigada pela entrevista mais uma vez, ministra. Obrigada, Edilene, e até a próxima.